Hoje eu quero falar sobre um tema interessante e nesse momento eu quero te pedir que você possa se desligar do dia de hoje, amém? De tudo que aconteceu até que a gente chegou aqui. Até dar um retorno, tá meio... som. Aí. Tudo que aconteceu até o momento que nós chegamos aqui, porque nesse momento nós vamos saciar o nosso espírito com a palavra de Deus. Amém? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como somos seres espirituais, nós necessitamos da palavra de Deus para ter vida. Amém? Existe um princípio da criação que nós temos trabalhado dentro do discipulado, em que um peixe, para ter vida, precisa estar na água. Uma árvore, para crescer, ela precisa estar na terra para ter raízes. E o homem, para ter paz, precisa ter comunhão com o seu Criador. Amém? Então vamos abrir a nossa Bíblia no Antigo Testamento, no livro de Levítico. Está dando aqui uma interferência. Levítico 17, 11. Eu quero falar hoje sobre a tipificação de Cristo. Cristo, nossa oferta de sangue. Amém? É tremenda essa mensagem. Cristo, a oferta de sangue. Levítico 17, 11. Diz assim, eu estou aqui com a Bíblia viva. Pois a vida de todo ser vivente está no sangue. É por isso que Deus mandou que o sangue dos animais oferecidos como sacrifício fosse derramado no altar, a fim de conseguir o perdão dos pecados do povo. Pois é o sangue, isto é, a vida, que tira os pecados. Vamos orar? Senhor, te damos graças pela tua palavra. Te damos graças pelo teu evangelho que nos dá a vida e pela revelação do Cristo a cada dia, pois sem ela não poderíamos estar aferrados ao pacto, não poderíamos cumprir a tua palavra e nem sermos fiéis a ti. Te pedimos que nessa noite tu nos dê espírito de revelação e sabedoria, para que possamos plenamente entender as Escrituras. Aleluia e amém. Irmãos, nós temos entendido que lá em João 20, 31, diz que Jesus fez muitos sinais e muitos milagres para que as pessoas pudessem crer que Ele era o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, aquele que foi enviado para que mediante o seu sacrifício de morte e ressurreição, nós pudéssemos ter reconciliação para com Deus. Amém? Se toda a Bíblia foi escrita para que nós pudéssemos crer que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus ainda não havia sido encarnado no Antigo Testamento, talvez muitas pessoas já me perguntaram, e você se pergunte, no Antigo Testamento, como que as pessoas tinham a revelação do Cristo, se de fato ele ainda não havia sido encarnado, ou ele ainda não havia descido à terra em forma de homem como Cristo. E nós nos damos conta aqui, a partir de Levítico, onde fala a respeito da oferta de sangue, nós percebemos que no Antigo Testamento existem inúmeras tipificações do Cristo. Nós já temos falado sobre isso. Cristo a rocha, Cristo maná, Cristo a serpente de bronze, Cristo a Shekinah, Cristo, várias tipificações em que Cristo é revelado. A primeira coisa que nós precisamos entender é que lá no jardim do Éden, Deus já deu ao homem e à mulher o Cristo. Vamos entender um pouquinho sobre isso? Abre a sua Bíblia lá em Gênesis 3,15. Gênesis 3,15 é o proto-evangelho, é o primeiro evangelho
evangelho é onde Deus promete, mediante a sua palavra, que enviaria para a humanidade um redentor, um salvador, um rei, um profeta e um sacerdote que viria de uma única vez acabar com o problema da humanidade, que é estar separado de Deus por causa da influência do pecado e de Satanás. Amém? Boa noite a quem nos assiste. Hoje eu esqueci de vocês. Amém? Sejam todos bem-vindos. Então, lá em Gênesis 3,15, a palavra de Deus diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O pessoal aqui da igreja que está fazendo discipulado, que está recebendo o ensino bíblico, já está mais acostumado com esse versículo. Eu não vou entrar no tema de explicá-lo de uma forma específica e esmiuçada, porque esse não é o tema dessa noite, mas é importante você saber que quando Deus dá a Adão e Eva a promessa do Cristo, que seria ferido no calcanhar, isso significa morreria na cruz, mas que esmagaria a cabeça da serpente, isso significa que ele iria ressuscitar. Deus ali já está dando ao homem e à mulher o Cristo revelado. Amém? O Cristo, então, ele tem uma missão aqui nessa terra, nos reconciliar com Deus. Porque a Bíblia diz que por causa do pecado original, do pecado de Adão e Eva, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. Efésios 2:1 diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado e Ele nos vivificou. Aleluia! O que é ser vivificado mediante o Cristo? É você ser reconciliado com Deus e agora você não está mais morto espiritualmente. Aleluia! Porque nós somos seres eternos. Ainda que você creia ou não, o dia que você partir dessa terra, haverá um destino para você, céu ou inferno. Ah, eu não acredito. Ainda que você creia ou não, é o que a palavra de Deus nos diz. E por isso, porque ninguém podia resolver esse problema. Qual? Do homem ter pecado, do homem ter transgredido o pacto, do homem ter falhado, Deus envia então o seu Filho, o Messias, o Rei, o profeta e o sacerdote, que vem resolver o pecado do homem. Qual é o grande pecado do homem? Qual é o pecado do homem? Vamos abrir João 16:9, por favor. Do pecado, porque não creem em mim. O grande problema do homem, o grande problema da mulher é a incredulidade. Foi por causa que Adão e Eva não creram na sua palavra que eles pecaram. É porque nós não cremos nesta palavra que nós pecamos. Não é verdade? Você não crê nas consequências, você não crê no que está escrito, você não crê nos desígnios de Deus quando estamos separados do Senhor por causa desse espírito da incredulidade. Mas nós estamos falando aqui sobre Cristo ser a oferta de sangue, e eu comecei a falar aqui sobre como no Antigo Testamento as pessoas se reconciliavam com Deus, porque se desde Adão e Eva o homem peca, nós sabemos que há 2000 anos atrás o homem também pecava, porque o mesmo homem e a mesma mulher que estavam lá no Jardim do Éden, somos eu e você. A natureza, a essência, a constituição, o homem não muda. Nós nos adaptamos a novos tempos e a novas tecnologias. Talvez Eva não usava tênis e nenhum casaco, né? Como nos dizem as Escrituras, mas a mesma constituição de homem e de mulher era a mesma que está presente no século 2021. Então, irmãos, no Antigo Testamento, para que as pessoas pudessem se reconciliar com Deus, elas precisavam dar ofertas de sangue. Elas precisavam fazer sacrifícios no altar para que pudesse haver a remissão dos seus pecados. E uma vez os seus pecados sendo perdoados, elas poderiam estar novamente em paz com o Criador. Nós vemos em Levíticos 17:11, onde eu acabei de ler, a palavra de Deus nos revela que 17:11,
que a vida de todo ser vivente está no sangue. Por isso que Deus mandou que o sangue dos animais oferecido como sacrifício fosse derramado no altar, a fim de conseguir o perdão dos pecados do povo. Pois é o sangue, isto é, a vida, que tira os pecados. Deus estabeleceu um princípio. Quando o sangue é retirado, quando o sangue é vertido, quando o sangue é derramado, aquela criatura, aquele ser vivente, simplesmente ele morre. Amém? Então não era o sangue em si, mas era a metodologia que Deus estabeleceu para que se pudesse ter acesso à sua presença, reconciliação para com Ele. No Antigo Testamento se dava através dos holocaustos. Então esses sacrifícios, eles precisavam ser constantes e genuínos. O que significa isso? Que não era simplesmente ser feito sacrifício em si, dentro da metodologia, dentro daquilo que Deus prescreveu através da lei de Moisés, no qual o sumo sacerdote obedecia. Mas necessitava haver sobre o coração daquela pessoa que estava fazendo o sacrifício uma palavra chamada arrependimento. Se não houvesse arrependimento, o simples ato mecânico de ser feito aquele sacrifício naquele lugar, Deus o rejeitava. E por Deus rejeitar aquele sacrifício sem um coração sincero de arrependimento, não haveria expiação ou perdão dos pecados. Se nós olhamos a palavra de Deus lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 21, nós podemos ver que Adão e Eva, Deus realizou o primeiro sacrifício da humanidade, foi realizado pelas mãos do próprio Deus. E o último sacrifício eterno, real e verdadeiro foi realizado pelas mãos do próprio Deus. Uau! Se nós vemos lá em Gênesis 3, 21, diz que fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Por que Deus fez túnicas de pele e vestiu Adão e Eva, que estavam nus, haviam perdido a inocência, haviam se apropriado da árvore do conhecimento e teve todas as consequências do pecado? Então Deus, com as suas próprias mãos, faz o primeiro sacrifício, aleluia, fazendo o primeiro sacrifício da humanidade por intermédio das suas próprias mãos. Então nós podemos ver neste sacrifício que Deus faz, a tipificação do Cristo, a sombra do Cristo, a chama do Cristo no Antigo Testamento. Quando a palavra de Deus nos revela que a Bíblia foi escrita para que nós creiamos que Jesus é o Filho de Deus, nós olhamos para o Antigo Testamento e podemos ver a presença materializada, genuína e verdadeira do Filho de Deus, através das mãos de Deus, no primeiro sacrifício à humanidade. Amém? Se nós vemos também Caim e Abel, nós podemos ver que quando Deus aceita a oferta de Abel, Abel separa a ovelha mais gorda, o melhor que ele tinha. Abel, ele era pastor de ovelhas, e o seu irmão Caim, ele era lavrador da terra. Mas Abel conhecia o coração de Deus, aleluia. E por conhecer o coração de Deus, por ter intimidade com Deus, ele sacrifica diante do Senhor, ele oferece a melhor do seu cordeiro, o melhor do seu rebanho. E aí nós vemos mais uma vez, naquele momento em que Abel está sacrificando, a tipificação de Cristo, aleluia, uma oferta de sangue. Então eu passo a entender que Adão e Eva, e eu passo a olhar para a galeria dos heróis da fé, e nós vamos ver isso mais adiante, que todos os homens e as mulheres de Deus que são lembrados pela sua fé, em momentos da sua vida, eles ofereceram sacrifício de sangue. Eles ofereceram um altar e ali houve a remissão dos seus pecados, marcando na vida deles a presença genuína e verdadeira do Cristo revelado. Aleluia! Embora Cristo não estava presente encarnado, ele se fez presente na vida desses personagens bíblicos através da oferta de sangue que cada um pôde oferecer.
Então eu vejo Deus fazendo o primeiro sacrifício para remir Adão e Eva. Eu vejo logo depois Abel fazendo o primeiro sacrifício para a remissão igualmente dos pecados, demonstrando que conhecia Deus. E eu vou avançando nas Escrituras, e eu passo a ver Noé. Vamos para Gênesis 6, do verso 9 ao 11. Por favor, vamos ler a palavra de Deus. Gênesis 6 diz assim: estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Por que será que a palavra de Deus se refere que Noé era um homem justo? Porque Noé era justificado perante Deus mediante o Cristo, através dos holocaustos que ele oferecia no altar. Aleluia! Noé não era justo porque ele não pecava. Muito antes, pelo contrário, ele era justo porque quando ocorria o pecado, ele sabia que mediante uma oferta de sangue, como nós sabemos que mediante o Cristo se ofertou por nós, nós podemos ter o perdão e expiação dos nossos pecados. Amém? Então nós lemos, podemos ler verso 10. Diz as Escrituras: e gerou Noé 3 filhos, Sem, Caão e Jafé. Verso 11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Então nós vemos que, de fato, Noé, nos tempos de Noé, digamos assim, havia habitado a maldade, e então vem o dilúvio, porque Deus se arrependeu de ter feito o homem. Isso está nas Escrituras. E quando nós vamos para Gênesis 8:20, nós vemos que depois do dilúvio, o que Noé faz, a primeira coisa que Noé faz depois do dilúvio, quando Noé abre a arca, e então Noé chega até a terra firme, até o lugar que Deus prometeu que ele iria. Vamos olhar aqui para mim, amém? Vamos concentrar aqui. Gênesis 8:20, a palavra de Deus diz o seguinte: e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Aleluia! Eu vejo mais uma vez Cristo, a oferta de sangue revelada na vida de Noé, por intermédio dos seus holocaustos, que o justificava perante Deus. Você não acha isso fantástico? Todas as Escrituras, todos os personagens bíblicos apresentando diante do Senhor holocaustos, sendo Cristo tipificado, demonstrando que a presença do Cristo já estava com eles, porque Ele foi, e será, porque Ele é uma pessoa. O Evangelho é uma pessoa, é Cristo, e a Bíblia diz lá em Apocalipse que o Evangelho ele é eterno. Se Ele é eterno, Ele sempre existiu e sempre existirá. Aleluia! Nós podemos ver também, irmãos, Cristo, a oferta de sangue na vida de Abraão. Vamos ler Abraão 12:8. Gênesis. Esse livro ainda não existe. Gênesis 12:8. Vamos ler Gênesis 12:8, e eu quero que Deus lhe dê revelação. A Bíblia diz: e moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e aí ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Nós vemos então Abraão levantando sacrifícios, holocaustos a Deus. Gênesis 13:18, por favor. Aleluia. Diz assim: e Abraão mudou as suas tendas e se foi, e habitou nos carvalhais de Manre, que estão juntos a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Em algumas versões ela diz o seguinte: e onde Abraão ia, ele levantava um altar ao Senhor. Aleluia! O que era esse altar? O que era esse holocausto que permanentemente, constantemente fazia parte da vida dos homens e das mulheres de Deus do Antigo Testamento? Era a presença do Cristo tipificado sobre eles. Aleluia! Porque a Bíblia foi escrita para que nós possamos crer no Filho de Deus. E os heróis da fé já tinham essa consciência do Cristo por intermédio desses constantes e profundos holocaustos que eram oferecidos. Amém?
Nós vemos ali em Gênesis 22, existe um fato bem interessante. Vamos abrir João 8, 56, amém? João capítulo 8, ainda falando sobre o herói da fé, sobre Abraão. Vamos para João 8, 56, por favor. A Bíblia diz assim: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. De quem são essas palavras? De quem são essas palavras, discípulos da evangelização mundial? De Jesus. Agora eu quero que você me explique como Jesus pode dizer que Abraão viu o seu dia, se entre Jesus e Abraão havia uma separação de aproximadamente 200 anos. Você não se pergunta isso? Como Abraão, o pai da fé, biblicamente, dito pelo próprio Jesus, diz que ele viu o dia da redenção do Senhor, o dia da sua salvação, o dia do seu sacrifício. Como? Se biblicamente Abraão morreu e Jesus veio da linhagem de Abraão. Uau, veja, vamos prestar atenção, nós sabemos que lá em Gênesis 22, em um determinado momento, a fim de provar a fé e a obediência de Abraão, porque a maior forma de adoração que um homem e uma mulher podem dar a Deus é uma vida de obediência. Por muito tempo a igreja tem achado que a adoração é um louvor, que a adoração é atrair a presença de Deus por intermédio dos cânticos, mas quando a Bíblia fala em adoração, ela está falando em uma vida de obediência ao pacto, de obediência à palavra de Deus. Deus deu uma promessa a Abraão: sai da tua terra, da terra de tua parentela, e vai para uma terra estranha que eu lhe mostrarei. Então Abraão foi fiel, obedeceu ao pacto, e depois Deus dá uma outra promessa a Abraão, disse que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Um homem idoso com a sua mulher idosa, sem condições fisiológicas de ter um filho, e Deus cumpre. Mas Abraão era um homem tão espiritual que ele entendeu que quando Deus disse a ele: em ti, olha as estrelas, né? Deus fala com Abraão, todos conhecem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus estava falando a Abraão que através da sua linhagem veria aquele que haveria de redimir a humanidade para com Deus. Aleluia! Por quanto tempo a igreja acha que quando Deus dá essa promessa a Abraão, é por causa do povo judeu, ou é por causa de muitos motivos? Não, preste atenção, Abraão sabia que essa promessa viria da sua descendência, aquele que iria reconciliar as pessoas com Deus. Só que em um determinado momento, Deus pede a Abraão que sacrifique o seu único filho. Como fica diante de Deus o coração de Abraão? Pois ele só tinha um filho, e Deus disse que dessa linhagem seriam benditas todas as famílias da terra. E se ele necessita sacrificar esse filho, se ele necessita matar esse filho, ali se encerra a descendência. Uau! Imagine como não ficou o coração de Abraão. Como não ficou a mente de Abraão, as emoções de Abraão, porque Deus lhe dá uma promessa e depois Deus ameaça tirar-lhe essa promessa. E a Bíblia diz então que Deus vai e leva o seu único filho, Isaque. E quando ele perguntava: pai, qual animal será sacrificado? Ele dizia: Deus proverá. Vocês têm noção da fé que Abraão tinha, de um coração de obediência, a ponto de sacrificar em obediência a Deus o seu único filho? Preste atenção, pense sobre isso e preste atenção. Então a Bíblia diz que naquele momento em que Deus coloca Isaque para ser sacrificado e vai imolar, um anjo do Senhor aparece a Abraão e o impede de cometer aquele ato. E logo atrás de um arbusto tem o quê? Um carneiro. Por que não tem um cordeiro e tem um carneiro? Alguém sabe me explicar? Porque mais uma vez, quando Abraão coloca Isaque para imolar, ali tem a tipificação do Cristo,
Aleluia, a oferta de sangue. O cordeiro imolado naquele momento é Isaque. Então, quando a Bíblia diz em João 8,56 que Abraão, o vosso pai, exultou por ver o meu dia, ele pôde ver a tipificação de Cristo na oferta que ele fazia perante Deus de Isaque, seu filho. Aleluia! A palavra de Deus, ela é perfeita. E ela jamais se contradiz. E quanto mais profundidade nós temos nela, quanto mais nós estudamos, mais nós podemos ver a revelação do seu Filho em absolutamente toda a Escritura. É por isso que todo o sermão que não aponta para o Cristo é adulterado, é falso e é mentiroso. Você está recebendo qualquer coisa, menos o Evangelho da parte de Deus. Porque o Evangelho da parte de Deus tem um firme fundamento. Ele aponta para o seu Filho. E a Bíblia nos revela que Abraão cria tanto no poder de Deus e nos seus planos, que a palavra de Deus nos fala, lá em Hebreus 11, vamos para Hebreus 11, 17 e 18. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito, verso 18. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso até dentre os mortos para o ressuscitar. Aleluia! Veja a fé que Abraão tinha. Ele pensou no seu coração, se Deus me deu uma promessa, e do meu filho serão benditas todas as famílias da terra, e da raiz de Davi virá o Salvador da humanidade. Se nós olharmos lá para Mateus 1, da genealogia de Jesus, nós vemos que ele vem da linhagem de Abraão. Então ele sabia, se Deus está determinando que eu venha imolar o meu único filho, ele será poderoso para o ressuscitar dentre os mortos. Aleluia! E assim cumprir o seu plano. Abraão já tinha no seu coração a ressurreição. Esse sacrifício, esse ato que Abraão faz, é um ato profético diante de Deus. Do quê? Do próprio sacrifício de Jesus na cruz. Aleluia! Então nós podemos ver, nós estamos falando nessa noite sobre Cristo, a oferta de sangue. Nós vemos na vida de Adão e Eva, o primeiro sacrifício. Nós vemos na vida de Caim e Abel. Abel oferece sacrifício. Noé oferece sacrifício. Abraão, por onde ele ia, ele oferecia sacrifício. Abraão viu o dia do Senhor por intermédio da entrega do seu filho tipificado como Cristo diante de Deus. E nós vemos também que o povo de Deus é resgatado das mãos de Faraó quando ele passa o sangue nos umbrais das portas. Aleluia! Então nós vemos, irmãos, que a oferta de sangue no Antigo Testamento é a sombra da redenção de Jesus, o Cristo. É impossível, você nunca vai entender os holocaustos, você nunca vai entender como os homens de Deus agiam e a necessidade de toda essa tradição estabelecida por Deus por intermédio da sua palavra, se você não tiver a revelação do seu Filho. Aleluia! Mas nós sabemos que as ofertas do Antigo Testamento, elas não traziam a solução para os problemas da humanidade. Por quê? Porque elas necessitavam constantemente serem renovadas, porque ninguém deixava de pecar. Então, constantemente, esses holocaustos, esses sacrifícios precisavam ser feitos de uma forma quase que diária, para que pudesse haver a redenção. Vamos ler Hebreus, carta aos Hebreus 9, do verso 1 ao 10, por favor. Hebreus 9, do verso 1 ao 10. Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candelabro, a mesa, os pães da proposição e ao que se chama santuário. Aqui está falando do tabernáculo, de como se dava esse processo.
Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro todo em redor, em que se estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas da aliança. E sobre a arca, os querubins da glória que faziam a sombra no propiciatório, das quais as coisas não falaremos agora particularmente. Verso 6. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que se oferecia por si mesmo e pelos pecados por ignorância do povo. Dando isto a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferece dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Aleluia! Consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Aleluia! Então nós vemos aqui uma descrição de como eram feitos esses sacrifícios, de como eles eram finitos, de como eles eram limitados, de como eles precisavam ser renovados e ser feito permanente para que as pessoas pudessem estar em comunhão com Deus. Aleluia! Mas quando nós vamos para Hebreus 9, 12, a Bíblia então começa a nos revelar o verdadeiro sacrifício. Diz que nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Aleluia! Hoje nós não precisamos mais fazer sacrifícios pelos nossos pecados. Nós não precisamos mais pegar pombas, carneiros, cordeiros, animais perfeitos, que não falte nenhum dente, que não seja manco de uma perna, que não seja cego, para trazermos diante de Deus e imolarmos, para que haja o quê? Perdão, expiação dos nossos pecados, porque o Senhor nos entregou o seu Cordeiro Santo, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Hoje, por intermédio do sangue de Jesus, nós somos justificados. A Bíblia diz em Romanos 5, significa que nós somos perdoados. Se em nosso coração houver arrependimento pelos nossos atos, que transgridem a lei de Deus e nos fazem viver uma vida em desacordo com a sua vontade. Qual é esse grande pecado? Qual é esse grande pecado que eu e você lutamos todos os dias? É o pecado da humanidade, é o pecado de João 16, 9, é o pecado de não crer em mim. Quando nós não cremos que Jesus é o Filho de Deus, nós podemos até confessar com a nossa boca, mas as nossas atitudes diariamente demonstram que nós não cremos. Nós vivemos uma vida em desacordo com a sua palavra. As pessoas da nossa família não podem crer que nós cremos no Cristo. As pessoas que trabalham conosco não podem crer que nós cremos no Cristo. Os irmãos que congregam na nossa igreja não podem crer que nós cremos no Cristo. Porque nós podemos até professar, mas nós não demonstramos, por intermédio das nossas ações, que nós temos essa fé que vence o mundo. Aleluia! Hoje nós somos livres, somos perdoados de todos os nossos pecados, por intermédio do seu bendito e maravilhoso sangue. Hebreus 9, 26. Hebreus 9, 26. Aleluia. Diz assim: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Verso 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muito, aparecerá uma segunda vez sem pecados ao que esperam para a salvação. Aleluia! Essa é a promessa do seu retorno. Essa é a promessa do nosso perdão. Essa é a promessa da expiação dos nossos pecados que há por intermédio do seu sacrifício.
Jesus Cristo, o seu sangue é o nosso novo e vivo caminho. Vamos ler Hebreus 10, 19 e 20. Hebreus 10 diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Verso 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Aleluia! Nós podemos ver que esse Cristo que perdoa, esse Cristo que salva, sempre esteve presente, desde o Antigo Testamento até o Novo. Desde a primeira página de Gênesis 1 até a última página de Apocalipse. Ele é o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Jesus Cristo é a sua palavra. E nós precisamos todos os dias, por intermédio desse sangue que nos justifica, através deste sangue, pedir a revelação da sua pessoa, pedir a revelação da sua palavra, para que nós possamos crer. Aleluia! Porque o espírito da incredulidade domina sobre este mundo. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4:4 que o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Aleluia! Nós lutamos contra esse sistema corrupto, denominado mundo, aonde Satanás governa e programa todas as coisas para que nós venhamos a viver em eterna incredulidade. Porque o homem só é salvo quando é retirado do seu coração o véu da incredulidade, quando é removido do seu coração a falta de fé no Filho de Deus. Então aí o homem passa da morte para a vida. Aleluia! Vamos ler Romanos 8, 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos capítulo 8, verso 1 e 2 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Nós fomos libertos da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás e da maldição do pecado. Aleluia! Por intermédio do seu sangue e do seu sacrifício. Nenhum de nós poderíamos resolver esse problema. Ninguém poderia nos livrar da morte e de Satanás. Somente Ele, o Filho de Deus, que deu a sua vida para que nós venhamos ter realmente comunhão com o nosso Criador. Aleluia! Estou finalizando, vamos para Atos, capítulo 4, verso 12. Diz assim, Atos, capítulo 4, verso 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Aleluia! João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia! Cristo é a grande, única, eterna e verdadeira oferta de sangue. Aleluia! A expiação e o perdão dos nossos pecados, a vida eterna. Estávamos condenados a uma eternidade separados de Deus, mas agora, por intermédio da sua palavra, nós temos a vida. Aleluia! Deuteronômio 28 diz, se quiseres e me ouvires, comereis o bem desta terra. Comereis o melhor desta terra. O que é o melhor desta terra? É o Cristo. É comer da sua palavra. É comer da sua carne, é beber do seu sangue, é ter comunhão para com Deus. Quando temos comunhão com Deus, nós vivemos em paz. Aleluia! E não precisamos mais estar fazendo expiações constantes, genuínas e verdadeiras pelos nossos pecados, porque Ele nos perdoa uma única vez e eternamente para sempre. Aleluia! Porque Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não é como nós somos. Nós hoje estamos, amanhã não estamos. Hoje queremos, amanhã não queremos. Somos inconstantes, mas Deus é eterno. Aleluia! E a Bíblia diz que aqueles que vêm a Ele, Ele não lançará fora. Aleluia! Vamos orar, se coloque de pé. Graças a Deus pela sua palavra. E eu quero que nessa noite,
amém, você possa diante do Senhor meditar sobre essa oferta que Cristo fez, esse alto preço que Ele pagou, para que eu e você pudéssemos ter remissão, perdão, salvação e vida eterna. Todo o dinheiro do mundo não pode nos dar salvação, toda a sabedoria, beleza, cultura, cargos importantes, casas, carros, bens, riquezas, nada, absolutamente nada pode te dar comunhão com Deus. Existem pessoas que dariam todo o dinheiro do mundo, toda a posição que têm, em troca de paz. Você não pode chegar na farmácia e dizer, eu quero uma aspirina para a paz, porque a paz, ela não é vendida, a paz, ela é dada por intermédio de Deus, através da reconciliação para com Ele. Aleluia! Quantas pessoas dizem, pastora, eu não tenho paz, e eu lhe atrevo a dizer, enquanto você não se reconciliar com Deus, você não vai ter paz absolutamente nunca. Essa reconciliação é feita mediante somente o sangue de Jesus. Não existe líder, não existe pastor, não existe divindade, não existe marido, não existe ninguém que possa te reconciliar com Deus, a não ser o Cristo, o Filho de Deus revelado. Porque enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós só teremos abacaxi para descascar. E cada vez mais. Porque a Bíblia nos diz que cada vez é que nem parafuso, vai apertar mais para que o Filho do Homem possa se manifestar e Cristo possa voltar. As pessoas me procuram, e agora eu vou falar como advogada. As pessoas me procuram e dizem, doutora, eu resolvo um problema e aparece outro. E eu me esforço e resolvo outro e aparece mais outros dois. E nós que temos a visão espiritual, eu vou lhe desafiar. Nesta terra nós nunca deixaremos de ter problema. Porque essa terra é um problema. Porque essa terra é um problema. Porque jaz no maligno. Aleluia. Porque o mundo é dominado por Satanás. Mas aqueles redimidos, aquele remanescente, quem são aquele povo remanescente? Aquele que crê na sua palavra, aquele que crê na promessa, aquele que crê no Filho, aquele que entende o que é o sacrifício da cruz. Porque quando nós vivemos na prática do pecado, nós cuspimos na cruz de Cristo. Mas quando nós nos arrependemos diante do Senhor, com um coração humilde, sincero e quebrantado, a Bíblia diz que Ele não rejeita. E confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, porque Ele está de braços abertos. A Bíblia diz em João 6,40 que a vontade de Deus é que as pessoas vejam o Filho e creiam nele e tenham a vida eterna. Deus deseja se reconciliar conosco. Deus deseja nos dar a verdadeira paz que somente Ele pode dar. E esse é o momento de você fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça aí onde você está. E se arrepender. Nós precisamos nos arrepender da nossa incredulidade. Nós precisamos nos arrepender das nossas prioridades. Nós precisamos nos arrepender da forma como temos encarado muitas vezes o Evangelho de Cristo. Mas Deus é tão bom que, assim como no Antigo Testamento, se o sacerdote tinha arrependimento em seu coração, o sacrifício é aceito. Se nessa noite você manifestar arrependimento diante de Deus pelo seu sangue, você será perdoado, lavado e redimido. Aleluia! E Deus vai lhe dar uma vida para com Ele, que não é apenas a vida eterna, mas uma abundância de vida que começa aqui nessa terra. Porque o Senhor diz que nunca viu aquele que aqui nessa terra não receba 100 vezes mais. Aleluia. Mas o Evangelho é uma boa notícia. Não do toma lá, da cá, porque o nome disso é corrupção. O Evangelho é uma boa notícia que nos garante o perdão dos nossos pecados. Aleluia. Senhor, nós entramos em tua presença nessa noite, colocando os nossos corações contritos, humilhados e sinceros diante de Ti. E te agradecendo porque, Cristo, Tu és a verdadeira oferta de sangue.
Obrigada porque o primeiro sacrifício da humanidade foi feito em Gênesis 3:21 e o último sacrifício foi feito por Ti, que entregou o Teu único Filho para que nós pudéssemos ter salvação e vida eterna. Nessa noite nós queremos ser redimidos contigo pelo Teu sangue, Senhor. Nós queremos ser perdoados e nós queremos que Tu abra os nossos olhos, os nossos ouvidos para essa mensagem que dá vida, para o Evangelho da Bíblia, nos revela o Teu Filho, para que nós possamos crer e crer tenhamos vida no Seu nome. Aleluia! Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, em nome de Jesus, o Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa alimentar a tua alma, o teu espírito, que você possa sair daqui saciado dessa abundância que existe no Evangelho, a revelação do Cristo, Filho do Deus vivo, e possa entender que a verdadeira oferta de sangue já foi feita. Aleluia, em nome de Jesus. Amém.